contar uma história sem acrescentar nem tirar nada, para mostrar que o destino humano pode mudar bastante. Não será uma história engraçada, pois vou contar como eu traí minha melhor amiga. Mas esse é apenas um ponto de vista, pois eu vejo as coisas por um ângulo totalmente diferente. Meu nome é Tônia, e eu completei 17 anos há pouco tempo. Tudo começou aproximadamente 10 ou 11 anos atrás, eu não lembro ao certo. Eu era pequenininha e morava com os meus pais em uma casa pequena e aconchegante nos arredores de uma cidade do interior. E eu tinha só uma amiga, a Olive. Ela era 1 ano e meio mais velha que eu e morava em um terreno próximo da minha casa. Os pais dela eram bem pobres e por isso eles não tinham casa. Eles moravam dentro de um trailer estacionado no terreno. Mas eles eram educados e muito legais, então minha mãe apoiava minha amizade com a Olive. Na época, Olive e eu éramos tão inseparáveis que até fizemos uma espécie de cerimônia para perpetuar nossa amizade. Hoje eu acho isso ridículo e bobo, mas éramos meninas e aquilo era extremamente importante pra gente. Havia uma árvore antiga perto da nossa casa e a Olive sugeriu que nós esculpíssemos a frase Olive e Tônia, eternas amigas, no tronco dela. Eu lembro que a Olive tinha pegado o canivete do pai dela e lembro também que foi um milagre a gente não ter se cortado enquanto fazia as letras. E lembro até que a gente escreveu meu nome errado. Acho que assim como eu, você também deve ter boas memórias da infância, né? É por isso que a Olive e eu ficamos super chateadas quando meu pai conseguiu um emprego na capital e a mudança minha e da minha família era inevitável. Nós duas choramos muito. Para nós, era como se aqueles adultos chatos estivessem nos separando. Nós, que éramos praticamente irmãs. Para facilitar as coisas para mim, meus pais criaram um endereço de e-mail para mim e sugeriram que fizéssemos o mesmo para a Olive, pois assim poderíamos escrever uma para a outra e manter contato. Olive e eu trocamos mensagens de e-mail por pouco mais de 1 ano, mas cada vez com menos frequência, até pararmos de vez de nos comunicarmos. Eu perdi a senha da minha conta de e-mail e não criei outra. Além disso, eu fui para a escola e fiz novas amizades por lá. Mas eu não perdi contato com a Olive totalmente. Depois de 3 anos, os pais dela a trouxeram para a nossa cidade. Tanto a Olive quanto eu ficamos muito felizes em vermos uma a outra. Nosso meio de comunicação abandonado foi rapidamente esquecido e nós passamos o dia inteirinho juntas, felizes, caminhando em um parque próximo da minha casa. Só houve um desentendimento entre nós. Eu não parava de falar sobre as minhas aulas de teatro na escola, que eu tinha começado a fazer um bom tempo atrás, e sobre o lugar onde eu faria minha primeira apresentação. Mas a Olive parecia totalmente desinteressada naquilo. Quando perguntei o que ela estava fazendo na escola da nossa cidadezinha, ela respondeu que não estava fazendo nada especial. E não porque não houvesse essas matérias eletivas na escola dela, era porque a Olive não se interessava mesmo por essas coisas. O que fazia os olhos da Olive brilharem era falar sobre os meninos. Eu percebi o jeito que ela olhava para cada garoto que encontrávamos durante nosso pequeno passeio. E francamente, eu achei aquilo nojento. Eu só tinha 11 anos, né? Naquela época, eu achava que os meninos eram as criaturas mais horríveis do mundo. Eca! Olive e eu começamos a manter contato de novo, mas eu só a encontrei novamente 1 ano atrás. Durante quase 5 anos, nós trocamos mensagens e fotos, e na época eu não tinha percebido o quanto minha amiga tinha mudado. Veja só, quando eu escrevi para a Olive contando sobre o meu sonho de ir para a faculdade, de estudar para ser uma atriz e de conseguir um emprego nos teatros da Broadway, a resposta que eu recebi foi apenas um "Nossa, legal" e pronto. A Olive mudava de assunto na hora e contava os detalhes da conturbada vida pessoal dela para mim. No começo, eu tentei contar os namorados que ela já tinha tido, mas logo depois eu perdi a conta. E quando eu perguntei à minha amiga quais eram os planos dela para o futuro, eu recebi uma mensagem enorme dizendo que ela sonhava com um marido rico, bonitão e legal, e que não estava a fim de continuar os estudos nem de trabalhar. Mas tudo isso era tolerável antes de a Olive ter me visitado de novo. Ano passado, eu terminei com meu namorado, meu primeiro amor, e foi um período muito difícil da minha vida. A Olive veio para me apoiar, mas ela escolheu uma forma muito esquisita de fazer isso. Ela achou que eu precisava espairecer e me levou para um bairro perigoso, cheio de bares e de boates.
A Olive já tinha 18 anos na época e ela parecia até ser mais velha que isso, então eu tive que proteger minha amiga das cantadas dos homens mais velhos. Alguns até tentaram comprar bebidas alcoólicas pra gente e não acreditaram que a Olive e eu éramos menores de idade. Enfim, foi um custo trazer minha amiga de volta pra casa e a Olive ficou com raiva por eu não ter deixado ela ficar com aqueles caras legais. Aí eu comecei a perceber que a Olive e eu éramos pessoas totalmente diferentes. Eu tentei falar menos com ela, raramente atendia as ligações dela e não respondia os e-mails que ela mandava, esperando que ela entendesse e parasse de me incomodar. Mas não foi isso que ela fez. Em um dos e-mails, ela mandou uma foto da árvore onde tínhamos jurado amizade eterna e eu senti vergonha. Eu resolvi dar mais uma chance a Olive e veja só o que aconteceu. Em uma noite tranquila e calma, meus pais e eu fomos acordados por batidas violentas na porta. Alguém estava tocando a campainha e exigia que abríssemos a porta. Meu pai olhou pelo olho mágico e de repente a expressão dele mudou e ele deixou a pessoa entrar. Era a Olive, mas ela estava irreconhecível. Primeiro, ela estava grávida, parecia que de 6 meses já. Eu fiquei em choque quando vi o barrigão dela. Segundo, a Olive estava horrível, com o cabelo embaraçado, suja e com hematomas e arranhões no rosto e nas mãos. Ela não quis explicar o que tinha acontecido e só dizia que estava grávida, mas não sabia quem era o pai, e perguntou se poderia ficar alguns dias com a gente. Meus pais não podiam dizer não para ela, mas eu não fiquei feliz com aquela situação e o tempo mostrou que eu tinha razão. Na noite seguinte, alguns homens mal encarados, montados em motos, se aproximaram da nossa casa. Eles exigiram que a Olive saísse, mas ela se recusou. Meu pai tentou mandá-los embora, mas eles ficaram agressivos. Então, minha mãe e eu chamamos a polícia antes que aquela situação saísse do controle. Depois, eu vi que era hora de dar um basta naquilo. Eu pedi para o meu pai levar a Olive para um abrigo para mulheres em situações difíceis. Ele ficou parado por um instante, pensativo, e depois concordou. Minha mãe ajudou a Olive a arrumar as coisas dela, e eu simplesmente fui dar uma volta no quarteirão enquanto isso. Eu não queria me despedir da Olive, nem explicar como eu me sentia. Eu a bloqueei em todas as minhas redes sociais e na minha vida. Esse foi o fim da minha amizade com a Olive. Você discorda da minha decisão? Ou acha que o que eu fiz foi certo? Por favor, conte pra mim nos comentários abaixo deste vídeo e diga o que você faria se estivesse no meu lugar.